Jesus, a paz do Senhor, queridos. A paz do Senhor. Enquanto a gente estava no momento de oração, eu senti assim da gente fazer um exercício. Vamos nos colocar de pé e vamos fazer uma respiração bem profunda. Mais uma vez, queridos. E mais uma vez. Quando eu estava orando, o Senhor falou para mim assim, há um peso, sabe? Um cansaço. Nós estamos no meio do ano, não é verdade? Em julho. Quando a gente chega no meio do ano, a gente está tão cansado, a gente quer férias, a gente quer descansar, a gente quer ir para um lugar, entrar num rio quente e descansar. E quando eu estava orando, o Senhor falou comigo isso. Nós precisamos respirar e descansar. Hoje, nessa manhã, eu quero que nós deixemos lá fora todas as preocupações e nós entremos na presença do Senhor como esse lugar de refúgio, de descanso. Nós precisamos exatamente hoje, no meio do mês de julho praticamente, no meio do ano de 2026, nós precisamos que as nossas baterias sejam renovadas. Porque se nós não renovarmos as nossas baterias, nós vamos para o segundo semestre cansados, com a bateria já caída. Amém? Então, eu quero que nessa manhã a gente faça isso, com muito sacrifício, porque às vezes não é fácil não, entrar na presença totalmente desapegado das inquietações que vêm lá de fora. Tem coisas que vieram com a gente, que a gente trouxe, que a gente não tinha controle, a gente simplesmente trouxe. Mas, para que a gente possa vencer o que está nos aprisionando, o que está nos cansando, o que está nos fadigando, nessa manhã nós precisamos entrar na presença do Senhor, pedindo a Ele leveza. Senhor, traz leveza sobre nós. Então, antes de nós lermos a palavra, e aí eu vou pedir para vocês projetarem, Cantares capítulo 2, nós vamos ver do verso 11 ao verso 12, somente 2 versículos. Eu quero que a gente faça uma oração de início. Amém? Então feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, nessa hora, Jesus, nós já cantamos canções que exaltaram o Teu nome. Nós já tiramos o momento de falar contigo, Pai. Nós Te entregamos as nossas preocupações, as nossas ansiedades, aquilo que nos preocupa. Mas nessa hora, nós queremos que a nossa mente vá cativa para Ti, Jesus. Nós queremos agora ouvir a Tua voz, Pai. Fala conosco, prepara o nosso coração como uma boa terra e lança a Tua semente para a glória do Teu nome. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Os versos que nós vamos ler se encontram em Cantares, capítulo 2, verso 11 e 12, somente 2 versículos, que diz assim: porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Apareceram as flores na terra, o tempo de cantar chegou. E a voz da rola ouve-se em toda a terra. Amém? Então vamos recitar juntos esses 2 versos. Diz assim: porque eis que passou o inverno. Passou o inverno. Nós estamos já chegando no verão. Não é verdade? A chuva cessou e se foi. Amém, queridos? A chuva passou e se foi. Apareceram as flores na terra. O tempo de cantar chegou. Mais forte, o tempo de cantar chegou. Então é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Todos senteiros glorificando o nome do Senhor Jesus. Queridos, nesses dias, enquanto nós nos reunimos como Síbia, nós temos falado sobre o tempo de Deus. Não é verdade, Mandeliane? Nós temos falado do tempo do arrependimento, nós temos falado sobre o tempo da colheita, nós temos falado sobre o tempo. E nós sabemos que em Eclesiastes, nós temos o pregador dizendo, em capítulo 3, verso 1, que para tudo existe um tempo determinado, e há um tempo, e para todo o tempo existe um propósito debaixo do céu. Então a gente vai aprendendo que o tempo, ele tem o tempo de iniciar, o tempo de se desenvolver e o tempo de concluir. Não é verdade? O tempo, ele tem suas estações.
E no texto que nós lemos em Cantares 2, no verso 11 e 12, o amado que ali escreve, Salomão, ele usa a metáfora para falar da primavera que está se aproximando. Então, o que o amado fala ali é dizendo a sua amada, ele está a convidando para sair e desfrutar de um relacionamento. E por vezes, quando nós lemos a palavra, nós vemos que o inverno, ele representa um tempo de chuva, de escuridão, um tempo de frio. E na Bíblia, o inverno, ele simboliza problemas, perda, provações. O inverno é o tempo em que nós ficamos mais cansados, acreditem? Porque a gente fica encolhido, a gente fica sem ânimo. Mas no verso 11, o que o amado está dizendo ali é que o inverno passou. Ele está falando para sua amada: olha, o inverno passou. O tempo da tristeza, das dores, das perdas, dos problemas, da provação, ele chegou ao fim. Ele está dizendo para ela. Então significa que talvez ela estivesse triste, abatida. O que aquela noiva estava sentindo para que o amado parasse e dissesse: calma, as provações passaram, a dor passou, o tempo de chorar cessou. Mas ele diz no verso 12: as flores apareceram na terra. Queridos, por maior que seja o inverno, por mais duradouro que ele seja, ele tem que acabar. As flores vão ter que florescer. E nós precisamos entender que a transição do inverno, que é cinza, esse lugar de cores frias, eles têm que dar lugar para as flores. Ele precisa dar lugar para o perfume das flores. Então as flores mostram que a vida precisa florescer. Não é verdade? Elas devem nos lembrar sobre um renovo, sobre um tempo de avivamento, sobre um tempo de esperança. E aí a gente vê no verso 12 ele dizendo: o tempo de cantar chegou. As pessoas, os pássaros, eles começam a celebrar na primavera. Eles começam a cantar no verão. Eles começam a viver tudo aquilo que eles estavam ansiando quando eles estavam no inverno. Então a gente pode até dizer que o inverno é um tempo de espera para desfrutar de algo mais poderoso no verão e na primavera. E aí ele conclui o verso 12 dizendo: ouve-se a rola. O que é a rolinha? Ela é uma pomba, é uma espécie de pomba. E esse símbolo simboliza o canto. A pombinha, ela canta. E quando ela canta, ela encanta quem está ouvindo. O som da sua voz é maravilhoso. O canto suave diz agora: os primeiros sinais da primavera chegaram, porque ela está cantando. E aí eu quero dizer para vocês de forma muito profética. Esse texto nos fala que Deus diz para nós que a tristeza não dura para sempre, que a dor não dura para sempre. E por mais difícil, queridos, que seja viver tempos difíceis, estações difíceis, nós falamos sobre estações recentemente aqui na aldeia Alexandrina. Nós falamos do tempo de transição, em que nós passamos a dor de sair de uma estação e ir para a próxima, deixar aquela estação do sofrimento para trás e avançar para um alvo em que Cristo nos conduz. Nós falamos sobre isso, nós declaramos sobre isso, e o Senhor falou no meu coração: continuemos falando. É o tempo de mudança, é o tempo de uma nova estação, e o Senhor nos ensina: a dor não dura para sempre. O inverno representa estações de dor e provação, mas o tempo de cantar tem que chegar, e ele é agora. Ele é exatamente agora, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho, para a sua universidade, para os seus netos, para os seus familiares. Alguém precisa cantar dentro da sua casa. O tempo de cantar chegou. Alguém precisa se levantar quando todos estão deitados e não conseguindo enxergar que a primavera já está à porta. E é agora, queridos, no meio desse ano. Quando a gente lê Eclesiastes, ele diz: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a faz notória.
Por quê, queridos? Porque no início do ano é muito fácil esperar coisas boas para o restante do ano. No final do ano é muito fácil você dizer: Senhor, obrigada pelo ano que passou e espero que o ano que venha seja melhor. Sempre no início do ano nós fazemos votos de coisas boas. E a gente começa em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, meu Deus, julho. E a gente pensa: tá faltando 6 meses para dezembro. No meio dos anos é quando a nossa força vai embora. A nossa bateria de alegria começa a descarregar exatamente em julho, se vocês pararem para pensar. É por isso que o calendário dá para nós uma folga no meio de julho, para a gente parar, para a gente respirar, como eu falei logo no início. Você tem que respirar, porque se você não respirar, você não vai ver que a primavera chegou. Porque se você não parar e não descansar e não se renovar, você não vai perceber que os pássaros estão cantando um novo cântico, um novo tempo. Porque você já vai estar esgotado. E na palavra de Deus, o momento de mudança, o momento de uma nova estação é um tempo de transição. É um tempo de trocar as roupas. Sabe quando você tira as roupas do inverno, as roupas pesadas, e você precisa colocar roupas mais leves para o verão? Quando você precisa tirar os sapatos mais fechados, as meias mais pesadas, e então se calçar com um sapato adequado para a nova estação? A nova estação exige uma mudança de postura, de pensamento, de posicionamento. A nova estação exige de você agora um novo encorajamento. A nova estação muda a sua mente e tudo à sua volta. A nova estação muda a sua perspectiva. A nova estação traz para você esperança. É um tempo que nós precisamos sair do lugar de dor e dar lugar à celebração. Temos que celebrar. É por isso que nos aniversários a gente faz festa. A gente celebra o novo ciclo, a nova estação, o novo tempo que o Senhor trouxe para as nossas vidas. Então hoje é o tempo de nós percebermos que muitas vezes essa mudança, quando chega, ela não tem que ser necessariamente quando o ano vira. Mas quando nós nos posicionamos nesse lugar: Senhor, eu preciso de um novo tempo. Eu preciso que essa estação mude, avance, Senhor, agora. E aí quando a gente olha para a Bíblia, nós vemos muitas mulheres que mudaram de estação e que elas chegaram a sair do inverno e o tempo de cantar chegou na vida de algumas mulheres. E aí quando eu leio a Bíblia, eu percebo que Miriam, lá com Moisés, em Êxodo 15, após um rigoroso inverno de escravidão no Egito e o medo diante do Mar Vermelho, tudo que eles passaram para liderar o povo, para chegar do outro lado, quando eles chegaram do outro lado, o que a Bíblia diz? Miriam cantou. Ela cantou. Tão grande foi aquele milagre de passar por toda aquela provação, de ver o grande exército de Faraó sendo destruído nas águas do mar, que tudo que ela pôde fazer, queridos, foi cantar. Ela precisou cantar para externar a alegria tão grande, tão poderosa que ela estava vivendo, que ela estava vendo, que era inacreditável. Porque para Miriam, o tempo de cantar chegou. Outra pessoa que nós vemos na Bíblia, em 1 Samuel, no capítulo 12, é Ana. Após anos de angústia, queridos, e humilhação, por ser estéril, ela teve um tempo de cantar quando Deus lhe concedeu o seu filho Samuel. A sua oração se transformou em um lindo cântico de exaltação ao Senhor. Quem nunca viu o cântico de Ana? O quão ela se derramou diante do Senhor, cantando a Ele, em gratidão por ter sido abençoada e a sua madre aberta. Há mulheres aqui que vão cantar. Há mulheres que vocês conhecem que vão cantar quando a sua madre for aberta. Nós vamos testemunhar juntas de mulheres que têm pedido ao Senhor, que têm chorado como Ana, que têm buscado como Ana um filho, e que o Senhor vai abrir a sua madre. E nós vamos cantar com essas mulheres. Ainda há mulheres que vão fazer como Ana, um cântico de gratidão a Deus pelo privilégio de serem mães.
Enquanto muitas mulheres querem o direito de abortar, há muitas mulheres que Deus levantou para testemunharem da graça, do milagre, do favor inconcebido por Deus pela maternidade. E aí, quando a gente olha também no livro de Juízes, no capítulo 5, nós vemos Débora, uma mulher juíza que viveu um tempo de inverno, de opressão, mas antes de libertar as estradas que viviam inseguras, aldeias que estavam sendo saqueadas, aterrorizadas, o Senhor levantou Débora como uma mãe em Israel. E o tempo de cantar chegou em Israel. Deus levantou aquela mulher, queridos, como uma mãe. A canção de Débora marcou o recomeço para Israel. Quando o medo foi embora, o povo voltou a ter paz e a caminhar em segurança. Muitas mulheres aqui o Senhor tem levantado como Débora, tem plantado como Débora. Mulheres impossíveis de alcançar determinadas posições, mas o Senhor tem levantado. E como Débora, o Senhor vai fazer você cantar um cântico de libertação. E será um cântico tão poderoso, queridos, que aonde você estiver, todos irão ouvir. E aí, quando a gente chega em Lucas, no capítulo 1, nós vemos Maria, a mãe de Jesus. Maria liberou um cântico ali em Lucas 1, 46 a 55. E o cântico de Maria, o conhecido como Magnificat, em que ela diz: eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim o teu querer, conforme a tua palavra. Meu Deus, ela nem sonhava com tudo que ela iria passar. Ela nem vislumbrava tudo que ela iria fazer. A fuga para o Egito, a volta, a perseguição. Meu Deus, a divisão na própria família. O filho sendo envergonhado, sabe, humilhado nas ruas de Jerusalém. A morte terrível na cruz. Mas ela cantou um cântico ao Senhor. Ela diz: eis-me aqui, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Queridos, aquele cântico foi o fim do inverno espiritual para Israel. Ali havia mais de 400 anos que o Senhor não falava. E quando Maria se levantou e disse: eis-me aqui, Senhor. E ela cantava para o Senhor aquele canto. Eu mesmo não sendo digna, o Senhor olhou para mim e Ele me viu. E Ele sabe que Ele pode me usar para a glória dEle. Ele sabe que do meu ventre Ele pode gerar a salvação para o mundo. Então, eis-me aqui. Queridos, o tempo de cantar significa um tempo de celebração. Um tempo de gratidão. Um tempo de bendizer ao Senhor por tudo que Ele é. Pelo poder que há nele, pela graça que só Ele tem, pelo vigor, pela vida, pela paz, pela esperança. E quando o tempo de cantar chegar, você vai saber, e esse tempo é agora. Você precisa enxergar o que está diante dos seus olhos. A primavera está logo aí, ela está à porta. E nós precisamos, de forma profética, nos levantarmos e bendizer o nome do Senhor. Esse é o tempo de cantar. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu quero convidar a pastora Sueli para estar aqui comigo. E eu quero que nós peçamos ao Senhor: Senhor, nos dá agora vestes para essa nova estação. Nos prepara para esse novo mover. Nos prepara para esse novo tempo. Nos prepara para esse novo passo. Agora, no mês de julho, nesse momento que nós precisamos ser lembrados que o inverno passou, que tudo que era escuro, dor, ficou no passado. E nós vamos agora para um novo tempo. Pastora